Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, diretamente do Transamérica Expo, no FinTouch 2023. Estou aqui com o Rogério Melfi e com o Reinaldo Rabelo do Mercado Bitcoin, gravando nessa parceria incrível entre Let's Media e Fintech Fusion, né? Hoje a gente vai bater um papo de cripto. O Melfi não aguenta mais, porque toda vez eu puxo ele e falo assim, Melfi, vamos falar de blockchain, vamos falar de blockchain economy, de tokenização. Mas o papo aqui não acaba nunca, Rei. E quero começar te agradecendo demais por ter topado essa empreitada, topado sentar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é mega concorrida, muito atribulada, mas, pô, vai ser uma honra bater esse papo com você aqui. Eu que agradeço, sempre bacana falar de cripto e de, enfim, fintech e open finance, enfim, são temas ricos e bacanas de conversar. Total, Ótimo. total. E, cara, assim, quero também começar falando que você é um dos gestores que eu mais admiro no mercado, sinceramente. Tive a oportunidade de estar lá no mercado Bitcoin há quase 2 anos e de acompanhar o dia a dia de perto de algumas coisas. E realmente rola uma admiração assim pelo teu trabalho. As pessoas de fora, eu vou te dar esse feedback aqui, ó, gravando, hein? De fora as pessoas falam, pô, o Reinaldo é meio polêmico, porque ele sempre tá puxando ali um conteúdo de regulação, puxando a orelha do regulador algumas vezes, né? Mas eu quero dizer para todo mundo que assim, o Rei é sim um dos melhores gestores que tem no mercado, um cara mega aberto, mega receptivo, com ideias incríveis, assim, realmente, enfim, nem precisaria estar te falando isso, porque a gente nem trabalha mais junto no dia a dia, mas fica esse feedback. E, Obrigado. e uma das coisas que eu ouvi pela primeira vez, assim, esse conceito sintetizado, foi da tua boca, quando você estava falando sobre FMI, né? Infraestrutura financeira para o mercado. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, eu estava até batendo esse papo com o Melf agora há pouco, é assim, eu comecei a acompanhar o mercado cripto, Rei, em 2017. Eu abri a minha primeira conta numa corretora que foi o mercado Bitcoin em 2017. Comecei a comprar, estudar, ler e tal. Era um pouco cético no começo, mas queria muito entender esse universo. Nem imaginava que anos depois eu ia trabalhar nesse universo. E naquela época, o varejo dominava tudo. Quer dizer, a única oportunidade que tinha para esse mercado era, de fato, através do varejo. Você não viu o institucional chegando perto. E nos últimos 2 anos mudou completamente, né? Ficou muito mais difícil, inclusive para o varejo, com esses entrantes grandes que estão chegando. E muitas vezes o cara já tem a conta lá no bancão, o bancão está oferecendo cripto, e aí ele até pensa 2 vezes se ele vai precisar de uma exchange ou de uma DEX para se envolver com o tema, né? Mas a pergunta é a seguinte, Rei. Qual é a tua percepção a respeito disso? O varejo, ele realmente declinou e o B2B ou a infraestrutura está em ascensão nesse momento? São as novas apostas desse mercado? Ou você ainda acredita que o varejo vai ter uma alvorada? Tem também grandes oportunidades a serem buscadas aí para esse universo? Bom, acho que enfim, o varejo continua sendo importante, né? Olhando o MB, né? O MB tem 4 milhões de usuários, né, cadastrados, né? E é impossível a gente se movimentar nesse ecossistema cripto sem pensar em atender esses usuários, né? Então, enfim, de cara, né, eu digo que o varejo continua importante, porque isso acontece provavelmente não só com o MB, mas com todas as empresas cripto que surgiram antes desse ingresso aí dos institucionais. Agora, o que a gente observa, né, com a entrada de players, né, que já têm as suas bases relevantes de cliente, de usuários, que eventualmente podem preferir, né, manter o seu relacionamento com a entidade que já tinha relacionamento por conta de outros serviços, né, é que esses players podem virar clientes, né, das empresas cripto que surgiram lá atrás olhando só para o varejo, né? Então, isso aconteceu com o MB, né? O MB percebeu que a infraestrutura que estava sendo construída para o cliente direto, né, do MB poderia ser usada, né, por outros players, ainda que num primeiro momento parecesse uma competição provocada pelo próprio MB. Né? E a gente vê isso no mercado financeiro tradicional. Né? A gente está aqui, né, nesse ambiente, né, que você tem duas instituições grandes aqui com
enfim, oferta de Bank as a Service. Colocando sua plataforma como serviço. Então, colocando sua plataforma como serviço. E muitas vezes para outros bancos. Bancos menores, muitas vezes, né, que vão usar essa infraestrutura, mas vão competir com as estruturas maiores. Né? Então, acho que isso é uma tendência, né, desse novo mercado financeiro. Né? Quando a gente fala do FMI Tech, né, lá no início o que eu observava, né, é que esse FMI ele está sendo modificado de diversas maneiras. Uma delas é que antes as estruturas que consumiam a infraestrutura, né, como os bancos que consumiam serviços da CETIP, né, da B3, eles passam a ser infraestrutura também. Né? Então você tem aí um passo das instituições que eram meras distribuidoras, elas passam a ser infraestrutura também. Né? Então eu acho que esse conceito do que é esse FMI, né, esse Financial Market Infrastructure, ele está sendo remodelado. Não é mais uma plataforma totalmente neutra que ela vai prestar serviço de infraestrutura para o mercado inteiro. As próprias plataformas que também ofertam diretamente serviço para o varejo, elas vão roubar um pedaço desse negócio maior que é de infraestrutura de mercado financeiro. Então, acho que tudo se mistura, né? Acho que na evolução do mercado financeiro de capitais. Legal. O que eu vou colocar aqui pensando um pouco é o que você está falando, né? Instituições que tradicionalmente eram mais financeiras ou instituições que tradicionalmente eram mais voltadas para cripto viram base tecnológica. Então começa a olhar para aquilo e falar, posso ser uma plataforma e daí entrar nesse mercado B2B. Mas uma dúvida que surge assim, antes você tinha estruturas de mercado que valiam por, sei lá, 30 anos, se não mais. Qual sua percepção, o tempo de vida dessas novas infraestruturas? Elas vão durar 30 anos? Elas vão durar 15, 10? Qual a sua visão em relação a isso? Assim? Então, quando a gente pensava em infraestrutura de mercado muito na função tecnológica, né? Então, era uma forma de o mercado dividir os custos para montar o parque ali que acabava prestando um serviço para todo mundo, né, de uma forma mais barata, né, assim, fragmentada. Eficiência operacional, de custo e tudo mais. E aí você olha, né, eu falei de CETIP B3, né, mas a gente pode ampliar isso, pensar em Serasa, né, pensar em estruturas CIP, né, Núclea, a Tecban, né, enfim, são infraestruturas, parques tecnológicos, né, que dividem a conta com os operadores, né, de mercado. Só que o que acontece normalmente, né, com a evolução tecnológica é que esses custos eles vão ficando mais baratos, né, e você não precisa mais de um player pagando a conta. Se a compra direta, né, na nuvem, né, isso pode ser uma boa analogia, né, ela, enfim, é tão barata quanto eu comprar, né, de uma B3 que comprou uma banda maior. Né, então eu prefiro me conectar direto na nuvem. Né, então acho que, de novo, assim, a gente vai revisar o que é esse conceito de infraestrutura de mercado. Né? Eu fiquei 10 anos na CETIP, né, e durante esses 10 anos, né, a gente discutia muito sobre quem são as infraestruturas de referência, né, para o Banco Central e para a CVM. O Banco Central até criou, né, o conceito de infraestrutura sistemicamente importante para diferenciar um pouco, né, players, né, como uma CCP, né, um sistema de liquidação de um sistema de gestão de dados, por exemplo, né, que tem riscos distintos para o sistema financeiro nacional como um todo. Então, assim, essa revisão do que é o conceito de infraestrutura de mercado, ela é constante e ela vai se acelerando na medida que novas tecnologias vão surgindo. Então, esse aspecto, né, do domínio da capacidade de hardware, né, enfim, de uma plataforma, de um parque tecnológico, isso vai perdendo relevância para uma função mais de governança. Quando a gente olha para a blockchain, entrando no sistema financeiro, né, com o Drex, por exemplo, a gente tem discutido muito isso dentro do nosso consórcio, que tem empresas como a Sinqia e a CERC, né, assim, qual que vai ser o papel da CERC, né, no futuro, né, se tudo for blockchain?
Talvez o papel ele é menos tecnológico, menos operacional até e mais de governança. Eu, de fato, cumprir aquilo que o regulador exige, né, de uma infraestrutura de mercado, que é um olhar adicional, né, ao funcionamento do ecossistema, mas com esse papel menos de oferecer a solução tecnológica e de fiscalizar. Né, auditar, garantir, certificar de alguma forma que aquilo está acontecendo. Eu acho que você falou uma palavra importante, né, que é o certificar. Né, porque quando a gente vai para esse mundo ideal, né, da economia tokenizada, alguém precisa certificar que aquele ativo digital que foi criado naquele ambiente, ele corresponde a algo de verdade, né, no mundo real. Então, acho que eu diria que essa infraestrutura de mercado financeiro do futuro, ele é mais uma certificadora do que uma registradora ou depositária, né, porque o registro e o depósito são resolvidos pela tecnologia. A certificação não, a certificação é resolvida por governança. Então você precisa desse intermediário que segue requisitos de governança e exige requisitos de governança para o sistema, enfim, funcionar bem. Total. E você até, Rei, me fez lembrar uma pergunta que eu estou perturbando muito o pessoal aqui no evento. Eu já fiz até essa pergunta para o Melfi hoje, mais cedo ali no espaço do BV, que é o seguinte: a gente está vendo muita inovação focada em trazer novas oportunidades, novos produtos, desintermediar. Eu acho que, eu costumo até dar um exemplo que assim, o mercado financeiro ele passou por duas grandes ondas. A primeira foi da informatização, a segunda da conexão online, a criação de produtos e plataformas, e a terceira seria essa agora de blockchain based, né? A terceira grande onda que vai mudar tudo. Então a gente realmente está vendo uma inovação considerável em todo o setor, mas essa inovação está acontecendo na camada de tecnologia, na camada de possibilidades, na camada de produtos, e eu ainda vejo uma dificuldade enorme de ver essa inovação na camada de distribuição. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? Será que a gente não está pecando nesse aspecto? Será que a gente ainda precisa de todos esses agentes? Para emendar, inclusive, a gente estava falando aqui de registrador e tudo mais. Será que a gente precisa de todo mundo ainda, de todas as peças do jogo na cadeia, uma vez que blockchain já está resolvendo um monte de coisa? Será que a gente não consegue simplificar o modelo de distribuição, fazendo um due diligence mais rápido, mais eficiente, mais estruturado, permitindo com que instituições menores também participem e distribuam coisas interessantes? Enfim, é uma provocação mais nesse sentido, sabe? Eu acho que esse é um desafio para os empreendedores, para as empresas, né? Mas ele passa pela educação dos usuários, né? Então, quando a gente pensa, né, na internet ganhando escala, né, assim, demorou até sair, né, dos empolgados, né, com a internet, que instalava modem, né, contratava Mandic, enfim, programava lá antes dos sistemas que eram muito mais complexos, né, do que depois das melhorias, né? Então demorou até que você tivesse mais gente pedindo novas camadas de usabilidade. Porque em cripto, né, eu vejo a mesma coisa acontecendo quando a gente pensa, né, assim, dentro do número de usuários que a gente tem, né? A gente tem 4 milhões de usuários, digamos que a gente tem 2 milhões de usuários ativos. Quantos usuários vocês imaginam que já fizeram na vida um wallet in e um wallet out, que é uma atividade básica, né, para o mundo cripto, né, que é você transferir o token de uma wallet para outra, as duas que têm o seu controle, né? Menos de 1%, né, dos usuários ativos fizeram alguma transação de wallet in e wallet out, e a grande maioria desses usuários
fez isso para teste, né? Só para ticar lá, eu consegui validar fazer. se conseguiria e fazer, Pela e pelo menos ou experiência. experimentar fazer. Não é Exato. nem pelo trade. Né? Nem pelo pra arbitrar trade, nada. Entendi. não porque comprou Axie Infinity e foi jogar, não porque comprou Chilis ou Fantoken e levou para o sócios.com para participar de votação. Não, fez só uma transferência mínima para uma carteira de um Ether, para um MetaMask, só para testar. Né? Então, assim, tem muito pouca gente usando de fato. Né? Então, se tem pouca gente usando, esse tema ele não se torna prioritário para os empreendedores, para as empresas, porque tem muita coisa para fazer. Né? Então, Não é um grande problema ainda. Ainda não é um grande problema. É uma grande oportunidade. Também não é uma grande oportunidade, porque se você criar o sistema mais lindo, mais bacana, mais fácil de usar, mas só para essa quantidade de pessoas usarem não faz sentido, o investimento não compensa. Né? Então, eu acho que tem sim, né, uma responsabilidade das empresas e empreendedores, né, mas também é uma escolha que se justifica. Né? Você não vai dar esse passo enquanto não parecer que tem mercado relevante ali agora, né? Então, acho que é uma combinação. Né? Mas dentro de olhar a onda que ele falou que está vindo, queira ou não queira, é uma demanda crescente, assim, né? Podemos imaginar que é uma demanda crescente. Se a gente acredita muito que vai viver uma economia tokenizada. Né? Então, se a gente vai viver uma economia tokenizada, as soluções de wallet, elas serão fundamentais para manter no jogo, né, as empresas que querem se dizer cripto, né? Sejam incumbentes vindo para cripto, sejam criptonativas indo para esse mercado maior. Né? Então, não tenho dúvida de que isso é uma preocupação de quem está no mercado, né? Só não é um item priorizado. Então, sim, a gente, por exemplo, pensa muito qual que seria o nosso modelo de wallet integrada na nossa conta. Porque tem algumas tentativas e soluções no mercado, né? Enfim, se pegar o caso da Coinbase, por exemplo, decidiu criar uma wallet separada da conta. Quase um produto novo ali, né? Totalmente... Quase um produto novo, né? E certamente ela fez isso porque ela tinha capital quase P&D, né? Porque certamente a conta não fecha, né, se a gente considerar esse volume de usuários, né, para o tamanho do esforço que foi empreendido ali. Porque se você cria uma carteira, né, separada da sua plataforma, você vai ter que encher os potes, né, de usuários de novo, né, porque por mais que ela diga vá lá porque é meu também, tem uma fricção gigante, né, para o cara sair da plataforma e ir para outra plataforma, mesmo que do mesmo dono. Né. Então, enfim, é uma preocupação, né, que a gente tem, né, a gente tem pensado em vários modelos, tem rabiscado, né, vários modelos, várias ideias, mas a gente ainda não casou com nenhuma delas, porque a gente acha que tem tempo até para esperar se não surgem soluções tecnológicas que melhorem a nossa ideia. Né? Vou colocar uma pergunta aqui, nem sei se vocês têm a resposta, mas assim, há um tempo atrás... Se não tiver, eu invento. O Instagram, ele fez uma coisa que era bacana, que virou uma wallet de NFTs. Então você vinculava lá com a sua wallet, ele pegava seu endereço e virou. E, 6 meses depois, eu acho, se foi 8 meses, eles descontinuaram isso. E aquilo eles têm potencial, eles têm uma base de usuários, enfim, enorme, porque poderia virar essa grande wallet. Assim. Qual que é a tua visão disso? O que você vê aí como... Provavelmente, né, foi uma decisão de reduzir, né, o dispêndio ali de energia, né, de recursos, para um produto que não estava sendo utilizado. Né, não tinha o crescimento de base esperado. Não tinha crescimento de base esperada, né, e eu acho, né, que isso só vai acontecer quando as pessoas se educarem sobre essa aplicação. Né. A gente vê em tecnologia isso acontecer muitas vezes, né, que a ideia do iPhone, né? Será que ninguém tinha essa ideia antes? Sim, tentaram, né, coisas muito parecidas, mas o mercado não estava preparado para consumir, né? Enfim, então o timing, né, de você colocar uma tecnologia no mercado, às vezes é mais importante do que a capacidade de você gerar essa ideia, né, essa solução
tecnológica, enfim, e de usabilidade, né? Então acho que a gente não está no timing de wallet ainda, mas a gente vai chegar lá. Legal. Porque eu achava interessante porque é isso. Às vezes a pessoa até quer ter o Phantom Key dela, mas mostrar para os outros ela quer muito mais, entendeu? Então conseguir vincular, falar eu tenho, olha aqui, compartilha, dá like, enfim, ia criar um movimento todo em cima de NFTs e outros tokens assim muito legais. Eu também eu apostava muito, né? Apostava muito, por exemplo, também na utilização. O Twitter permite, né? Você conectar o wallet, né? E colocar seus NFTs. Tal, né? E mesmo assim, isso não chegou no grande público. Sim. Isso continua no nicho. E nicho não gera um negócio relevante. Então, esse é sempre o desafio, né? De você inovar. Que eu preciso chegar antes, né? Normalmente quem chega antes vence, né? Mas eu não posso... Quando o MB começou era um nicho, enfim, um mercado em construção, nenhum nicho ainda existia. Como falava lá dentro, tudo era mato, né? Tudo era mato, né? O MB em 2013, né? Quando o MB foi criado, 2013 tinha menos de 2.000 pessoas nos grupos, né? Porque ainda era um negócio de grupos fechados, né? Então era muito pouca gente falando de Bitcoin, só existia Bitcoin, o Bitcoin custava R$100, né? Enfim, então aí sim era nicho, mas a solução era barata, né? A solução de prover um marketplace, porque era só isso que o MB era lá em 2013, era relativamente barata, né? O caro ali naquela época era descobrir como fazer custódia, porque não tinha Coursera ensinando a fazer essas custódia. Outras infraestruturas todas também. E ninguém sabia mexer de fato na tecnologia, né? A gente tem, né, escutado muitas vezes lá do Maurício Giamatti, né, que é um dos fundadores do MB, né, é o cara de tecnologia, né, dentre os fundadores do MB, né, que ele conta os desafios que ele tinha para tentar entender, enfim, a relação de transferência dentro da custódia, né, sistema de troco, né, enfim, que não tinha muita referência para buscar, para operar isso como empresa, né. O que tinha na comunidade era a discussão sobre como fazer isso como indivíduo, né? Você fazer o peer-to-peer, você fazer sua autocustódia, mas como empresa é bem diferente, né? Porque você tem um custo que, se você não controlar bem, você inviabiliza a operação de uma exchange. Então, controlar bem esses custos de custódia é super relevante, mas é difícil hoje, imagina em 2013. Então, enfim, são desafios que eles vão se modificando ao longo do tempo, mas não tornam a jornada em cripto fácil ainda, né? Ainda é tudo muito, muito difícil, muito complexo. Total. Hey, aqui era tiro curto, a gente já está aí em cima do nosso horário, mas eu queria mais uma vez agradecer por você ter topado bater esse papo aqui com a gente. Obrigado também, Melfi, foi um ótimo host. Obrigado você pra gente bater esse papo. Tinha muito mais coisa aqui que dava para falar com ele. Com certeza, eu queria ficar 1 hora aqui com o Reinaldo. Eu tinha várias provocações. Eu até pensei em pegar um cara lá fora, colocar uma máscara do CZ e trazer aqui pra gente fazer um debate, mas vai ficar pro próximo, viu, Rei? É capaz de, se ele entrar aqui, a polícia pegar, né? Mesmo que seja na máscara. Exatamente. Enfim, é isso. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Valeu.